A primeira pregadora da ressurreição. Quem foi a primeira pessoa a pregar sobre ele está vivo? Você já percebeu que Jesus ele precisa passar pela prensa de azeite ali no jardim do Getsemane? Quando Jesus morre na cruz, é para comemorar ou é para ficar triste? Eu sou Vinícius Cassiano, você está na plataforma Gospel Class, nas aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nos encaminhando agora para o encerramento desse trimestre. Temos apenas esta e mais uma aula, a 13ª. Trata-se do encerramento desse trimestre tão abençoado. A lição que temos aqui nesta oportunidade é a lição de número 12. A lição de número 12, ela é profunda, ela mexe com o nosso sentimento e nos faz relembrar das cenas dos últimos dias, das últimas horas do nosso mestre Jesus, que estava conosco para cumprir esta obra da missão do resgatador. Nós estamos dizendo aqui sobre o remidor, aquele que veio para nos comprar, para cumprir as profecias messiânicas. Pois bem, a lição de número 12, ela traz o título do julgamento à ressurreição. Como disse, nós vamos tratar aqui sobre as últimas horas do Senhor dentro dessa nossa lição, tá bom? O texto áureo, capítulo 19, versículo 30 do evangelho que escreveu João, diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Deixa eu lhe perguntar aqui, você que está me assistindo aí, preste atenção. Quem foi que matou Jesus? Quem foi que acabou com a vida dele? Alguém vai dizer os romanos, outros vão dizer os judeus incrédulos, ou ainda os religiosos. Na verdade, ninguém. Isso mesmo, ninguém. Jesus disse: a minha vida ninguém a tira, eu mesmo a dou para o resgate de muitos. Jesus entregou-se na cruz por nós de forma voluntária, tá certo? Jesus entregou-se para nos trazer liberdade e vida eterna. Esse texto áureo nosso já começa com essa frase, e essa frase é muito amada: está consumado, está concluído. Concluído aqui de telos, concluído com maestria. Jesus consumou na cruz do Calvário toda a obra messiânica que estava proposta e descrita nas páginas da Bíblia, tá bom? A verdade prática diz assim: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Alguém já andou pregando errado por aí, e os pregadores desatentos acabaram replicando essa fala. Você já ouviu alguém pregando que quando Jesus morre há festa no inferno? Já viu alguém pregando assim? Há festa no inferno. Alguns acabam exagerando ainda um pouco mais, dizendo que tinha jogo de luzes, tinha muita festa, o povo dançando no inferno, até que de repente Jesus chega, manda parar o som, manda acender as luzes e diz: me dá a chave do inferno. Isso aqui é invencionice, tá certo? Quando Jesus morre, não há festa no inferno, até porque o inferno ele está vazio, né? Ele ainda não foi inaugurado. Quando Jesus morre, há derrota, o diabo é derrotado, o pecado é derrotado, a morte é derrotada, Cristo triunfa na cruz, é motivo de comemoração para nós, não para o diabo e os seus adeptos, tá bom? Só para esclarecer esse ponto aqui, antes de entrarmos aqui dentro dessa nossa temática, ok? A leitura bíblica em classe é uma leitura seleta, nós não faremos essa leitura aqui, pois evidentemente ela será feita dentro aí da sala de aula, onde o assunto estiver sendo explanado, tá bom? Na introdução, nós começamos aqui a ter uma visão panorâmica de tudo aquilo que nós vamos tratar aqui, tá bom? Os pontos que nós temos aqui são esses: prisão, condenação,
crucificação e morte. Esses são os primeiros pontos. Depois, sepultamento, ressurreição de Jesus. Todos esses eventos, é claro que nós não trataremos eles aqui de forma detalhada, sistemática, mas é apenas uma visão panorâmica para que nós venhamos entender isso aqui. Todos esses eventos podem ser concluídos ou podem ser resumidos com esta frase: está consumado. Jesus cumpre exatamente tudo isso que estava descrito sobre o seu messiado, e é por isso que nós temos vida, e estamos aqui tendo esta liberdade de poder falar abertamente sobre esta libertação que nos foi dada mediante a morte do Cordeiro de Deus, que, como disse João Batista, tira o pecado do mundo. Vamos aqui para o nosso primeiro tópico. O primeiro tópico diz assim: a prisão e a condenação de Jesus. Você deve se lembrar que Jesus estava ali na Santa Ceia, né, com os discípulos. Ali ele ora pelos discípulos, como nós já abordamos aqui na aula passada. É o último discurso do Senhor. Ali ele lava os pés dos discípulos, como também foi uma aula nossa aqui. E ali é o último discurso de Jesus. Quando Jesus ele sai dali, ele canta um hino. Ah, como eu queria saber que hino foi esse que eles cantaram. Não sei qual era, mas gostaria de saber. Eles cantaram esse hino, um hino que com certeza expressava exatamente o que estava acontecendo ali naquele momento, aquele misto de sentimento, talvez de despedida ou de comoção, não sabemos. Se você está aí acompanhando e você diz: professor, eu acredito que fosse tal hino. É claro que você não vai ter certeza, assim como eu também não. Você pode colocar aí nos comentários que louvor, que hino você acha que eles cantaram. Tem muita gente dizendo: cantaram esse ou cantaram aquele outro lá. Vale a pena, a nossa imaginação é fértil e vale a pena nós imaginarmos, tá bom? Todavia não há base bíblica para nenhum fundamento desse. Mas aqui dentro desse último discurso, eles ainda estão ali no cenáculo onde foi compartilhada a ceia. Depois que cantam o hino, Judas Iscariotes, ele sai para fazer aquilo que já estava no seu coração, aliás, que Satanás havia colocado no seu coração. Ele sai e Jesus fica ali com os discípulos, e depois de terem cantado um hino, eles vão para o jardim do Getsêmani. Jesus passa com os discípulos o ribeiro do Cedron, e você vai ver que não são todos os discípulos que estão ali com o Senhor, apenas aquele trio íntimo, né? O Pedro, Tiago e o João. Eles passam o ribeiro e vão até o jardim do Getsêmani, tá bom? A pronúncia seria exatamente essa. Nós acabamos usando Getsemane, mas a pronúncia do grego seria Getsemane, pois seria a forma correta da pronúncia, tá bom? Quando chegam ao Monte das Oliveiras, Jesus deixa os discípulos aqui e ele vai orar um pouquinho à parte. E ali, no Monte das Oliveiras, um grande jardim, um grande horto de azeitonas. E ali também a história diz que havia uma prensa de azeite, para prensar as azeitonas e produzir o azeite. E aqui eu preciso, claro, não posso perder esta oportunidade. Jesus passou pela prensa de azeite. Nós, como discípulos escolhidos dele, também precisamos passar pela prensa de azeite. Professor, mas não dói? Dói. Professor, mas não machuca? Machuca. Professor, mas não deixa marcas? Sim, deixa marcas profundas. Mas tem um detalhe: quanto mais peso, mais azeite pinga. Quanto mais pesado, mais difícil fica, mais azeite pinga. Quando a azeitona é de fato triturada, dilacerada, então ela produz tudo aquilo que ela tem em si. Da mesma forma é o crente. Quando ele é apertado, pressionado, triturado, ele produz esse azeite. Quanto mais pressão, mais azeite. Não esqueça disso, não dá para andar vazio por aí sem combustível, é necessário ter azeite, e azeite se conquista aqui na prensa, tá certo? O jardim naquela madrugada era com certeza um ambiente carregado de tristeza e de angústia, também por parte de Jesus. Não esqueça, Jesus 100% homem,
Ele estava ali no jardim e é nesse momento que a Bíblia vai descrever que ele vai suar gotículas de sangue. A sua roupa já vai estar toda salpicada de sangue. A ciência chama esse evento de hematidrose. Esse momento de agonia extrema, dessa pressão extrema, faz com que o seu suor, ou melhor, que ele transpire gotas de sangue, porque ele estava antevendo todo o sofrimento que passaria a partir daquele momento. Enquanto estão ali no jardim, vem chegando Judas Iscariotes. Ele vem chegando com alguns soldados e também com alguns servos do sumo sacerdote. É nessa hora que, quando Judas se apresenta, ele havia combinado que denunciaria quem era Jesus com um beijo. Ele se aproxima de Jesus, lhe dá um beijo no rosto, um ósculo. Jesus sabia exatamente de tudo isso e disse a ele: ô amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem, um beijo traiçoeiro, um beijo de alguém que é chamado de amigo, mas não tinha nada de amigo. Beijou o rosto do mestre para entregá-lo. É nessa hora que Pedro saca da sua espada, porque sim, mesmo depois de 3 anos de discipulado, Pedro ainda tem a sua espada na bainha e não hesita em sacá-la. Ele saca da sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Tem gente por aí dizendo que ele cortou a orelha do soldado, né? Não, Malco não era soldado, ele era servo do sumo sacerdote, ele servia, e para servir ali não poderia ter defeito físico nenhum. É por isso que Jesus, movido de íntima compaixão, e aqui eu gostaria de dar asas à minha imaginação, Jesus pega a orelha dele, penso eu, né? Eu não sei se ela ficou pendurada ou se caiu, mas Jesus pega aquela orelha e cola, faz grudar ali de novo. Uma coisa impressionante que Jesus faz, até mesmo naquele momento de agonia, tá bom? Ali exatamente Jesus revela a sua divindade, porque Jesus pergunta: a quem buscais? E quando eles dizem a quem buscais, Jesus diz: eu sou. Você já leu isso? Quando Jesus diz eu sou, todos caem prostrados, porque ninguém fica em pé diante do grande eu sou. Ai, meu Deus, a manifestação desta frase dentro do jardim do Getsemane faz com que todos que vieram para prendê-lo caiam prostrados. Ali Jesus se entrega, ali Jesus não resiste à prisão, e triste, quando ele sai dali, ele já sai sendo agredido, já sai sendo agredido por todos aqueles que vieram para prendê-lo, tá certo? Aqui vão conduzir o Senhor para começar o próximo tópico aqui, o tópico do interrogatório. Jesus já pregava, já ensinava abertamente há 3 anos, mas agora ainda querem interrogá-lo, e esse é o nosso próximo tópico aqui, tá bom? Dentro desse tópico do interrogatório, eles levam o Senhor até Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes, contrariando inclusive a lei, que deveria ser um único sumo sacerdote. Aqui eram 2, né? Pelo seu vínculo parental ali, pois eram sogro e genro. Jesus é levado até o sumo sacerdote e ali Jesus apanha no rosto. Ali Jesus começa a ser agredido publicamente. Eles já estavam decididos que queriam a morte de Jesus, não queriam apenas prendê-lo, queriam a morte. E para conseguir o consentimento da morte de Jesus, enviam Jesus até Pilatos, Pilatos que era o governador. Quando Jesus é apresentado a Pilatos, aqueles que o levam, aqueles que o entregam a Pilatos, já chegam pedindo que ele fosse morto. Pilatos vai entrar aqui nessa situação e vai dizer: eu não vejo nesse homem crime algum. Se o crime que ele cometeu é contra a vossa fé e também o vosso templo, julgai-o vocês mesmos. Pilatos ainda não havia entendido que eles queriam a morte de Jesus.
Mas quando eles gritam dizendo não, 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 nós precisamos que ele seja morto. Então Pilatos aqui, dentro dessa nossa narrativa, Pilatos vai mandar Jesus até Herodes. Ele não quer se intrometer aqui nessa questão de matar o judeu, ainda mais por questões religiosas. É nesse contexto aqui que Jesus ele é levado até Herodes. Herodes queria conhecer Jesus, mas não se aproximava. Ele queria conhecer Jesus, mas não era humilde para se apresentar e ver quem era Jesus. Da mesma forma, tem gente que diz, eu quero conhecer Jesus. Tem até uma canção, né? Eu quero conhecer Jesus, mas ele não sai de casa, ele não vai procurar, ele não vai buscar a Jesus. É a mesma coisa que Herodes faz. Ele não quer sair de casa, mas há um desejo no seu coração de conhecer a Jesus. Herodes, por sua vez, interroga a Jesus e Jesus não diz palavra alguma. Herodes manda que ele seja novamente levado a Pilatos, mas agora com uma capa, púrpura nos seus ombros. Não sabia Herodes que essa capa púrpura era símbolo da realeza. Mas a grande verdade é que Herodes manda enviar Jesus outra vez a Pilatos. Pensa aqui na situação de Pilatos. Você já conseguiu parar para pensar? Ele tinha autoridade sobre tudo, sobre todos. E quando ele está ali julgando a causa do Senhor, a esposa dele, que a Bíblia não revela o seu nome, vai mandar chamá-lo. E quando ele se apresenta a ela, ela diz a ele, não se intrometas na questão desse justo, porque essa noite eu tive um sonho. Ela teve um sonho com ele, com o mestre Nazareno, e disse a Pilatos, esse homem é justo, não se intrometa nessa questão. Porém, as questões políticas fizeram com que Pilatos cedesse à tentação, essa pressão política. Então Pilatos entrega Jesus para ser açoitado, para ser morto. Ele lava as suas mãos dizendo, eu não tenho parte nisso. Se vocês querem matar esse homem, então é com vocês. A Bíblia diz que Pilatos até tentou, de uma forma sutil, ele tentou libertar a Jesus, temendo aquilo que a sua esposa havia falado. Era a ocasião da Páscoa e ele disse, vocês bem sabem que por ocasião da Páscoa é natural que nós soltemos um preso. E apresentam então Jesus e Barrabás. Ele imaginava que o povo pediria a soltura de Jesus, uma vez que Barrabás era homicida, era alguém, um arruaceiro, alguém que estava fazendo motim na cidade, na intenção, é claro, de libertar o povo da servidão ali, tributária dos romanos, fazendo estes suzeranos e os judeus vassalos. Para surpresa de Pilatos, o povo grita, solta-nos Barrabás. E o que fazemos com esse Jesus? Crucifica-o. O povo que antes dizia, Hosana, bendito este que vem em nome do Senhor, estão pedindo agora a sua crucificação. Trata-se de ódio religioso. Você sabia que há ainda hoje ódio religioso? Essa intolerância por parte de muitas religiões. Todavia, a situação do ódio religioso é o que leva Jesus a ser condenado pelo povo. A voz do povo é a voz de Deus. Já ouviu esse jargão? A voz do povo é a voz de Deus. Claro que não. A voz do povo aqui dizia, crucifica Jesus e solta Barrabás. O povo não sabia o que estava pedindo. O povo não sabia o que estavam falando. Tá bom? O nosso próximo tópico aqui, depois do interrogatório, é a condenação. Na verdade, não houve defesa, né? Primeiro porque Jesus ele se recusa a falar e a sua missão está muito bem delineada. Pilatos, que era governador, vai falar com Jesus e vai dizer assim, você não sabe que eu tenho poder para te libertar? Pilatos se achava poderoso.
Olha o que Jesus disse a ele, todo ferido e machucado: nenhum poder você teria contra mim se de cima não te fosse dado. Jesus está dizendo a Pilatos: você pensa que tem poder, mas na verdade não tem. Na verdade você acha que é poderoso. Nenhum poder, nenhuma autoridade você teria contra mim se de cima não te fosse dado. Eu imagino os joelhos de Pilatos batendo um ao outro, dizendo: quem é esse homem que diz o meu reino não é desse mundo? Com certeza a vida de Pilatos depois desse evento nunca mais foi a mesma, tá bom? A condenação. Pilatos então mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente também seria crucificado. Os soldados romanos vão tecer uma coroa de espinhos, espinhos grandes. Diz a história que um dos espinhos, por ser tão grande assim, acaba furando um dos olhos do Senhor. Lembrando que Jesus já estava ali todo machucado, né? Vão tecer a coroa de espinhos, vão cravar na sua cabeça, aqui na sua fronte, possivelmente perfurando um dos seus olhos, vão esbofeteá-lo, vão colocar esse manto púrpura, símbolo da realeza, nas suas costas, e com um caniço, um pedaço de madeira, vão bater na coroa, na cabeça dele. E Jesus não podia enxergar direito porque um olho estava furado e o outro estava fechado, por ter apanhado com socos e pontapés que levou, tapas no seu rosto, cuspes que passou por toda essa humilhação, cuspiram no rosto dele. Os soldados, que eram verdadeiros assassinos, vão bater em Jesus e vão dizer: adivinha, quem foi que te bateu? Profetiza, quem de nós aqui foi que te bateu? Açoitaram Jesus com um chicote chamado azorrague. O chicote chamado azorrague, das ferramentas de tortura, com tiras de couro longas, com pontas, com metais e com ossos de carneiro. Quando o açoite era dado, a história diz que as pontas metálicas ou os ossos, eles cravavam na pele. E quando o chicote era arrancado, órgãos internos ficavam expostos. Jesus foi completamente destruído por este chicote. Teve as suas costas completamente marcadas por esse açoite aqui. Jesus é condenado, Jesus apanha e apanha muito, mas como uma ovelha muda, diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Pilatos apresenta Jesus agora completamente machucado, linchado, e diz: está aí o vosso rei. O povo ama esse espetáculo de ver o Senhor machucado e vão dizer: o nosso rei é César, crucifica este Jesus. E a partir desse momento, Jesus ele sai dali, da presença de Pilatos, depois de ter sido escarnecido, depois de ter apanhado. Agora ele está levando sobre si todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, e está cumprindo aquilo que o profeta Isaías escreve sobre esse evento. Quem olhava para Jesus agora não via nele beleza alguma, pois ele estava completamente machucado. Você que está aí assistindo, consegue imaginar a cena de Jesus machucado, como estava de fato? Se isso não lhe causa comoção, se isso não lhe fere o coração, então você precisa conhecer esta graça maravilhosa de Jesus, o nosso Cristo. Ele apanhou, sofreu calado. O castigo era para mim, era para você, mas ele assumiu o nosso lugar. Ele sai agora já sem forças, ferido. A sua última refeição foi um pedaço de pão, e agora ele tem as suas costas a cruz, e vai passar por aquilo que nós chamamos de via dolorosa, com a sua roupa branca
toda ensanguentada, todo machucado. Ele vai agora em direção ao Gólgota, e esse é o nosso próximo tópico aqui. Crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e é dali que Jesus sai tendo a cruz às suas costas, arrastando-a pelo caminho. E enquanto Jesus está indo, ele vai apanhando ainda mais, como se já não bastasse tudo que havia apanhado. Os soldados romanos ainda vão açoitando a Jesus pelo caminho. A grande multidão segue agora para observar o que está acontecendo, este espetáculo para a cidade. Jesus está indo para o Monte da Caveira, o Calvário, e ela só tem esse nome porque, olhando para uma rocha grande, dava a impressão de se estar olhando para uma caveira. Era o local onde aconteciam as crucificações, que eram uma sentença romana. Jesus está indo para ser ali crucificado. Agora que você observa aqui esse cenário, Jesus subindo para esse local público, onde o povo se reunia para aplaudir a morte daqueles que seriam torturados, Jesus vai honrar mais uma vez os profetas, né? Pois ele levanta os profetas e honra Isaías, que é conhecido e reconhecido como profeta messiânico. Jesus foi contado com os transgressores, com os malfeitores. Jesus está na cruz do centro, mas tem um ladrão à direita e tem o ladrão à esquerda. Você já percebeu que mesmo ali há conversão? Pois um desses criminosos, desses transgressores, reconhece quem é Jesus e vai dizer aquela frase tão maravilhosa: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, todo ferido, machucado, com pouca força, ainda diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sabe qual era o melhor lugar para aquele transgressor estar? Era ali, ao lado de Jesus, preso naquela cruz. O cenário para ele também não era um cenário agradável, pois era cenário de morte. Mas ali ele encontrou a salvação da sua alma. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É Lucas que registra o arrependimento desse homem. Lembrando que o paraíso está preparado para nós. E ele está a um passo do nosso arrependimento genuíno e sincero. Aqui são registrados esses detalhes dessa crucificação. Ali há salvação. Ali é o ponto central do ministério de Jesus como nosso Redentor. Ali ele é levantado, ali ele é glorificado. Lembra da oração da aula passada? Glorifica-me, ó Pai. Ele está sendo posto em evidência na cruz do Calvário. Aqui ele chega com dificuldade, apanhando, derrubando a cruz pelo caminho e sendo preciso a ajuda do certo Simão Cirineu, mas a grande verdade é que Jesus foi até o fim, ele foi até o fim por cada um de nós. Me permita ser franco aqui, não valeria a pena Jesus morrer por mim, não valeria a pena Jesus morrer por você também, mas ele, na sua presciência, na sua íntima compaixão, ele enfrentou todo esse sofrimento para que nós tivéssemos vida e fossem quebradas as correntes do pecado que nos aprisionavam e nos faziam servos de Satanás. Agora temos novidade de vida e podemos declarar, já não há mais condenação para nós. Mas a marca de selo de propriedade está marcada em nós, dizendo: eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Fomos comprados por ele na cruz, tá certo? Jesus cumpre aqui essa trajetória até o Gólgota, e no Gólgota nós vamos ouvir aqui as suas últimas palavras, é o nosso próximo tópico. A missão foi encerrada. Aqui nesse cenário, Jesus ele pede dizendo: tenho sede.
Alguém vai molhar ali com uma lança um ísopo, uma esponja, vai mergulhá-la no vinagre e vai encostar a boca de Jesus. Quando isso acontece, Jesus então vai dizer: está consumado. Ele cumpre tudo aquilo que estava proposto. Ele teve o cuidado de cumprir tudo que estava sendo descrito e escrito nas escrituras hebraicas sobre a sua obra messiânica, e ele cumpre de forma cabal e diz: está consumado, está concluído. Jesus dá um brado, um grito, e ali na cruz ele entrega o seu espírito. Parece um cenário de derrota, mas não é um cenário de derrota. É um cenário de vitória. Essa declaração realizada por Jesus está dizendo: eu venci. Ou também está dizendo: eu lhes dei oportunidade de vencer. Jesus vence o pecado, pois morre sem pecado. Jesus se fez maldito em nosso lugar. E aqui ele compra para si homens de todo povo, toda tribo, toda língua. Jesus comprou a cada um de nós. Eu não sei se você sabe, mas você é propriedade de Jesus. Jesus comprou a mim, comprou a você. Nós somos dele. Ele é o nosso dono, ele é o nosso possuidor. Ele nos comprou, e nos comprou aqui na cruz do Calvário. Tá certo? Ele encerra aqui a sua missão, e a palavra, como eu disse, é telos. Telos significa concluído com excelência, com maestria. Não tem como melhorar esse sacrifício. Esse sacrifício de Jesus, ele é único e perfeito. Sempre que alguém colocar o mas, depois do sacrifício da cruz, da palavra está consumado, é o mesmo que tornar as práticas judaizantes e falar: só a crucificação não basta, eu ainda preciso guardar aí alguns dias. Só a crucificação não basta, eu tenho que evitar de comer algumas coisas, eu tenho que participar de alguns rituais. Na verdade, não. Quando Jesus disse está consumado, ele está dizendo: esse sacrifício, ele é único e suficiente. Ele não pode ser melhorado. Afinal de contas, ele é perfeito, tá bom? Não esqueça disso. Agora o próximo tópico: o sepultamento. Um discípulo, um admirador de Jesus, um ilustre dentre o povo, chamado José de Arimateia. Este José era meio que um discípulo secreto, discreto, reservado, mas ele teve coragem de se apresentar a Pilatos e pedir a Pilatos que lhe desse o corpo de Jesus. Pilatos vai ceder aqui a esse pedido e vai dar o direito para que José de Arimateia desça o corpo de Jesus na cruz. O corpo de Jesus é tirado, é limpo, perfumado e colocado aqui em um sepulcro novo, emprestado, um sepulcro que ficava ali mesmo perto do Gólgota, tá bom? Jesus é colocado aqui no sepulcro emprestado. José de Arimateia teve a coragem de se apresentar e confessar que ele queria o corpo de Jesus, queria tirar Jesus da cruz. Deixa eu lhe falar uma coisa, já que eu toquei aqui no assunto: a cruz está vazia. Jesus não está mais na cruz. Se você procurar Jesus, eu vou dizer: Jesus, ele não está no ventre de Maria, Jesus não está na manjedoura, Jesus não está mais na cruz. Onde Jesus está? Vamos perguntar ao diácono da igreja chamado Estevão. Ele vai dizer ali, aqueles que lhe interrogam: eis que vejo o céu aberto e o Filho de Deus à destra do trono do Todo-Poderoso. Jesus está vivo, a cruz está vazia. Não esqueça disso, a cruz está vazia. A cruz é o símbolo mor do cristianismo, mas a cruz sem Cristo, afinal de contas, ele não está mais lá, ele ressuscitou, tá bom? E esse já é o nosso próximo tópico aqui. Terceiro tópico, aliás, a ressurreição de Jesus.
o túmulo vazio. A ceia acontece na quinta, Jesus morre na sexta, antes o que para nós seria às 18 horas, né? É colocado na cruz, já começa a contar o sábado, tem o sábado todo, chamado de sábado da preparação, e logo pela manhã, um grupo de mulheres se reúnem ainda de madrugada e vão até o sepulcro para perfumar o corpo de Jesus. Estão levando ali vários perfumes, especiarias, para limparem o corpo de Jesus e perfumá-lo, como era a cultura da época. É interessante que as mulheres vão caminhando pelo caminho, e no caminho elas conversam entre si dizendo: mas quem removerá a pedra? Lembrando que uma grande pedra foi colocada ali à boca de entrada do sepulcro. Elas não têm força para remover a pedra, mas mesmo assim elas continuam caminhando. Essa você precisa ouvir. Às vezes a gente se preocupa em primeiro ver a pedra removida, para depois a gente caminhar. A gente quer ver o caminho aberto para depois caminhar. A gente quer ver a escada toda para depois a gente começar a subir os degraus. Essas mulheres aqui me ensinam dizendo: ainda que a pedra esteja ali, continue caminhando. Pois elas continuam caminhando sem saber quem é que vai remover a pedra. E note o texto: quando elas chegam ali, a pedra está removida. Deus envia anjo para remover a pedra, só porque elas não pararam no caminho pensando aí na dita pedra. Você também não pode parar esperando que alguém abra a porta, esperando ver a escada toda. Você precisa, eu preciso caminhar. E quando nós chegarmos ali, deixa que a parte difícil, que é a parte de remover a pedra, Deus se encarrega de dar ordem aos anjos para fazer isso por nós. Tá certo? Aqui dentro desse relato de ressurreição, o túmulo vazio, quando chegaram e a pedra estava removida, entraram ali e o corpo de Jesus não estava mais ali. O que encontraram foi o túmulo vazio. Isso mesmo, o túmulo vazio. Agora elas terão visões desses seres angelicais, que são 2 anjos que estão ali assentados sobre a pedra, e são eles que vão declarar a frase dizendo: vocês estão procurando Jesus entre os mortos, mas vocês estão fazendo errado. Aqui é local de quem está morto. Jesus está vivo. É por isso que o sepulcro está vazio. O sepulcro ainda está vazio, pois Jesus, ele está vivo. E aí eu te pergunto: quem é a primeira pessoa a pregar ele está vivo? Você sabe? Talvez você vai dizer: foi algum dos discípulos ali que começaram a pregar dizendo ele está vivo. Não, quem começa a pregar ele está vivo é Maria Madalena, pois Jesus apresenta-se a ela. Lembra disso? Ela achava que era o jardineiro, ficou ali chorando, e Jesus é este que fala com ela, chamando ela pelo nome e dizendo a ela: vai e anuncia. Então Maria Madalena sai correndo dali e anuncia a pregação dizendo: ele está vivo, ele está vivo. Isso desperta Pedro e João, que vão correr ao sepulcro e vão testificar que o sepulcro de fato está vazio. Eu acabei de me lembrar aqui, eu preciso compartilhar contigo. Lembra que foram colocados soldados ali para guardarem a entrada do sepulcro, né? Para evitar que o corpo de Jesus fosse roubado. O medo de Anás e Caifás, de que aquela palavra toda se cumprisse. Mas quando Deus envia anjo, o anjo desce e remove a pedra, os soldados batem em retirada. Acontece aqui uma grande revelação de Jesus a Maria Madalena. Lembrando que as mulheres da época não eram valorizadas, muito menos o seu testemunho. Mas Jesus revelou-se exatamente para ela. Porque Jesus, ele não maqueia a verdade, ele entrega a ela como ela é. E o testemunho primário
sai da boca de Maria Madalena, uma mulher que havia sido liberta por Jesus, e ela chega na casa onde os discípulos estão reunidos, e ela vai dizer: eu falei com ele, estive com ele, ele está vivo. Que essa pregação de Maria Madalena venha ressoar ainda hoje, através de nós que também fomos libertos por ele, dizendo: ele está vivo, ele está vivo. Amém, queridos? Não esqueçamos desse ponto central. Vamos seguindo? A ressurreição como base da fé cristã. A base do cristianismo está no fato de que Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou. Se alguém pudesse, que não pode, é claro, é uma tentativa de muitos céticos, os incrédulos, inclusive da época, se encontrassem o corpo de Jesus, então toda a base do cristianismo seria uma base movediça e nós não teríamos respaldo nenhum. Mas o corpo de Jesus, ele simplesmente desaparece. Desaparece para muitos, para nós não. Para nós temos a Bíblia Sagrada com o registro de que ele se apresenta ali por espaço de 40 dias a quem ele quis, e depois ele é assunto aos céus, rompendo a lei da gravidade, e entra novamente no céu de glória onde estava. E aí, claro, a gente faz menção ao Salmo, né, que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da glória. Jesus retorna ao céu, ninguém encontra o seu corpo, ele ressuscitou. O corpo de Jesus simplesmente desapareceu ali do sepulcro. Aquele corpo machucado agora já não era mais um corpo machucado, com a exceção das marcas das mãos e também o furo que ele sofre pela lança do soldado na sua lateral, que lhe causa um derrame, né, pericárdio, por isso que sai água e também sangue, tá certo? Então a ressurreição de Jesus é a base da nossa fé cristã, a base do cristianismo. E aqui a lição nos traz dois pontos interessantes. Primeiro, ela diz sobre Paulo, que prega sobre a ressurreição do corpo, e é uma doutrina bíblica, por isso nós ensinamos e pregamos esta palavra. Mas a lição nos apresenta duas razões principais, que são a base dessa nossa fé. A primeira é que Jesus mesmo havia declarado que ele ressuscitaria dentre os mortos. Portanto, para muitos é uma profecia. Ele disse sobre algo que aconteceria, e de fato isso aconteceu. A segunda é o fato de Pedro e João chegarem ao sepulcro e perceberem que os lenços estavam ali, o lençol estava ali, mas Jesus ele não estava ali. O sepulcro estava vazio. E também os testemunhos externos dos discípulos no caminho de Emaús, o testemunho de Maria Madalena, o testemunho dos discípulos que depois recebem a visita de Jesus mais uma vez, dizendo: paz seja convosco. Todos esses testemunhos compõem a base da nossa fé cristã para dizer: ele está vivo, o túmulo está vazio, tá certo? Que continuemos a pregar esta palavra, que continuemos a firmar os nossos pés nessa base cristã, que é uma base cimentada. Jesus está vivo, ele não precisa ser carregado por ninguém, muito pelo contrário, é ele que nos carrega, é ele que nos ampara, tá certo? Subtópico 3 diz assim: o Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Mesmo Maria Madalena falando, mesmo Pedro, mesmo João, mesmo os discípulos da aldeia de Emaús dizendo que ele estava vivo, no meio dos discípulos tem o nosso irmão Dídimo, conhecido como Tomé. Ele não acreditava, pois lhe parecia algo impossível, e de fato era, né? De forma natural, seria realmente impossível. Jesus se apresenta aos discípulos dizendo: paz seja convosco, mas Tomé não está ali. Depois de uma semana, Jesus apresenta-se outra vez. Agora, dessa vez, Tomé está junto. Jesus apresenta-se para revelar-se exclusivamente a Tomé.
pois os outros já tinham visto. E os outros já criam que Jesus estava vivo. Agora Jesus apresenta-se a Tomé, dizendo novamente: paz seja convosco. E Jesus vai revelar uma coisa que Tomé havia falado uma semana antes. Porque contaram a Tomé dizendo: ele está vivo, o mestre está vivo. Tomé disse assim: eu não acredito. Para eu acreditar, eu tenho que colocar o meu dedo ali na marca. Eu tenho que colocar a minha mão naquele furo que foi feito ao lado dele. Agora, quando Jesus se apresenta aqui dizendo: paz seja convosco, Jesus vai diretamente a Tomé e vai dizer a ele: Tomé, põe a tua mão aqui, põe o teu dedo aqui e veja que sou eu. Agora Tomé cai prostrado. E a declaração é linda, João 20, 28, Senhor meu e Deus meu. Tomé cai prostrado, a incredulidade vai embora e ele reconhece que o seu mestre Jesus, ele está vivo. Você que talvez é incrédulo, não consegue ter essa fé viva, talvez eu apenas lhe falando aqui não lhe convença, mesmo que eu lhe dê aqui muitos subsídios e versículos bíblicos, talvez você não acredite em mim, mas nós faremos uma oração e esse Jesus que está vivo há de se apresentar a você dizendo: põe a tua mão aqui e veja, aprenda, saiba que eu estou vivo. Ele disse a Tomé e diz a nós também: seja crente e não incrédulo, tá bom? É a fala de Jesus a Tomé. Depois disso, ele deixa de ser incrédulo e passa também a testemunhar que Jesus está vivo. Que possamos também, da mesma forma, agir como Tomé agiu, se tornando crentes e não incrédulos, tá certo? A nossa conclusão diz assim: a ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Muito mais do que curar, muito mais do que ressuscitar, muito mais do que multiplicar pão, peixe, transformar água em vinho. O evento mais significativo do Novo Testamento é, de fato, a ressurreição de Jesus, tá bom? E nós temos aqui a base da nossa esperança. Esta esperança deve ser viva em nós. Paulo escreve a Tito 2,13 falando sobre esperança, e a palavra que aparece ali no grego é élpida. Élpida significa antecipação da alegria, traduzido nas nossas Bíblias em português como esperança. Então nós devemos ter em nós essa antecipação da alegria, porque muito em breve não estaremos mais aqui, mas estaremos na glória com o nosso Mestre Jesus. Tá certo? Eu sou Vinícius Cassiano, você está nas aulas da EBD da plataforma Gospel Class. Mas antes que você saia, a 13ª lição, a última lição, a lição do encerramento desse trimestre, traz o título Renovação da Esperança. Aí trataremos a fundo essa questão da élpida, esta palavra que antecipa a nossa alegria. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos, com os seus alunos, não esqueça de deixar aí o seu like, o seu comentário, venha interagir conosco nessa aula, venha agregar o seu conhecimento e venha dizer a nós aqui também onde essa aula está chegando, qual é o estado, qual é a cidade que você está nos acompanhando aqui, tá certo? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.